Comentários à prova da segunda fase da área trabalhista, 14º exame de ordem, uma prova excelente para quem estudou comigo, não é? A prova foi muito boa, porque a peça foi uma reclamação trabalhista e nós estudamos bastante reclamação trabalhista envolvendo casos de estabilidade. Inclusive, os meus alunos, todos eles requereram a antecipação de tutela, a concessão de uma liminar inaudita altera partes. A FGV não exigiu, melhor, né, simplificou a peça no seu espelho oficial, lembrando que esse espelho, divulgado ontem, domingo, logo após a prova, é apenas um espelho provisório. O espelho definitivo sai no dia 3 de outubro, tá certo? Daqui para lá, a FGV vai melhorar, né? Vai melhorar o espelho provisório, inserindo outras bases jurídicas cabíveis em alguns pontos, em alguns itens dessa prova. Bom, a reclamação trabalhista dirigida ao excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas, já vai pontuar, viu? Que a FGV forneceu a localidade, já pontua no endereçamento por volta de 0,2. Daí vem o cabeçalho, a qualificação, a indicação e a qualificação das partes, o nome da peça reclamação trabalhista ou reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela para aquele, né, para aquele que fez uma peça mais caprichada na defesa dos interesses do seu cliente, pedindo a antecipação de tutela. Lembro que não foi exigida no espelho provisório da FGV. Os meus alunos, todos eles, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que a questão informava que o seu cliente estava desempregado. Aparentemente, a FGV também não vai cobrar esse ponto. Os meus alunos também requereram a prioridade na tramitação processual, já que o reclamante é portador de deficiência física e tem direito. Tanto o portador de deficiência física como deficiência mental, aquele portador de doença grave, enfim, os casos que nós estudamos de prioridade na tramitação processual. Também isso a FGV não exigiu, melhor, simplificou, não é? A prova. Bom, o primeiro ponto que merece destaque caiu, coincidentemente, no nosso segundo simulado. No nosso curso, nós realizamos 3 simulados nos sábados, ou sábado pela manhã, ou sábado à tarde. No nosso segundo simulado, especificamente na terceira questão, a questão aberta do nosso segundo simulado, eu coloquei aquela situação envolvendo o empregado portador de deficiência, que trabalha para empresas com 100 ou mais empregados. A FGV colocou uma empresa com 220 empregados, ou seja, não há dúvida de que a condição para a validade da dispensa prevista no artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, aquela condição era para ter sido, sim, explorada na prova. Seu cliente só poderia ter sido dispensado sem justa causa se a empresa tivesse contratado
um outro empregado portador de deficiência para o seu lugar. É uma condição para a validade da dispensa. Essa condição não foi atendida pelo empregador. Conclusão, a dispensa é nula. Sendo nula, o seu cliente tem direito, claro, a voltar ao emprego. Voltar com efeitos ex nunc, recebendo salários a partir dali, ou voltar com efeitos ex tunc, com direito ao retroativo ex tunc. Daí a diferença entre readmissão e reintegração. Readmissão é o retorno do empregado com efeitos ex nunc, a partir dali sem direito a retroativo, não é o caso. O correto é pedir a reintegração ao emprego. Reintegração ao emprego, palavra usada pela FGV no seu espelho provisório. Agora tem um detalhe. A FGV colocou apenas o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. Mas olha aqui, ó. Também cabe, pessoal, você que colocou vai ficar aliviado. Também cabe o artigo 141, parágrafo 1º do Decreto 3.048 de 99. E também cabe, olha, o artigo 36, parágrafo 1º do Decreto 3.298 de 99. Então, a FGV tem por obrigação, atenção FGV, tem por obrigação no espelho definitivo, que será divulgado no dia 3 de outubro, tem por obrigação aceitar o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, ou o artigo 141, parágrafo 1º do Decreto 3.048 de 99, ou o artigo 36, parágrafo 1º do Decreto 3.298 de 99, tá bom? Citando uma dessas bases jurídicas, o bacharel tem direito à pontuação total, ok? Bom, o segundo ponto na peça, muito simples, não concessão do intervalo intrajornada, o intervalo para repouso e alimentação. Mas, professor, a empresa concedia 45 minutos, sim, mas como ele trabalhava mais de 6 horas por dia, ele tinha direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo. E quem estuda comigo sabe. Intervalo intrajornada concedido parcialmente é o mesmo que intervalo não concedido. Então, esses 45 minutos são ignorados e o seu cliente fará jus a 1 hora extra por dia, no caso de segunda a sexta, já que no sábado ele trabalhava apenas 4 horas. Quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo intrajornada. Então, 1 hora por dia, 1 hora extra por dia, de segunda a sexta, acrescida do adicional de 50%, com repercussão em todas as verbas, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40% e repouso semanal remunerado, bases jurídicas, ou o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, ou a súmula 437, item 1 do TST. Ok? Desconto a título de contribuição confederativa. Meus alunos assistiram à aula e aprenderam a famosa súmula do capeta, que eu tanto brinco, que é a súmula 666 do STF.
666 do Supremo é a súmula do capeta. Contribuição confederativa só é devida pelo associado, pelo trabalhador que for filiado ao sindicato. Não era o caso do seu cliente. Logo, ele faz jus à devolução desse desconto indevido a título de contribuição confederativa. A FGV também aceitou, além da súmula 666 do Supremo, o precedente normativo. O precedente normativo, cadê, meu Deus? Está aqui, 119 do TST e também a OJ 17 da SDC. Basta ter citado uma dessas bases jurídicas, ou a súmula 666 do STF, ou a OJ 17 da SDC, OJ 17 da SDC, ou o PN, o precedente normativo 119 do TST. Combinado? Bom, dano moral. Dano à intimidade, violação à intimidade. Intimidade é um direito da personalidade. Indenização por dano moral facílima. Artigo 186 do Código Civil, ou 187 do Código Civil, ou 21 do Código Civil, ou o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, ou o artigo 927 do Código Civil. Fácil, fácil, fácil esse ponto. Bom, acúmulo de funções ou desvio de função. A FGV vai aceitar as duas hipóteses, porque tanto no acúmulo de funções como no desvio, você encontra o insuportável enriquecimento sem causa do empregador. Princípio que veda o enriquecimento sem causa, princípio da primazia da realidade, tão bem exposto no artigo 456 da CLT. O seu cliente faz jus a diferenças salariais e reflexos, diferenças salariais e reflexos decorrentes do desvio / acúmulo de funções. Não fiquem presos a filigranas, você acertou e ponto final. Combinado? Então nós temos reclamação trabalhista, o endereçamento, o cabeçalho, a questão da reintegração, a indenização por dano moral, a devolução dos descontos, o desvio / acúmulo de funções e a não concessão do intervalo intrajornada. Daí você colocaria, claro, no final o valor da causa, você podendo arbitrar num valor acima de 40 salários mínimos para fixar o rito como sendo o rito ordinário, ou simplesmente colocando, dá-se a causa o valor de 3 pontinhos. A FGV pontua pelo menos 0,1 para quem se refere ao valor da causa. E daí requerer a citação do reclamado para que ele apresente a sua defesa, a sua contestação, a sua resposta. Não é protestar, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito. E finalizar com local, data, advogado, OAB, como todos vocês treinaram. Excelente peça, excelente. Eu sei que muitos alunos desconheciam, não é, essa reintegração do empregado portador de deficiência, que trabalha para a empresa com 100 ou mais empregados, mas sinto muito dizer, não é aluno de Gustavo Cisneiros, não. Porque, esse ponto eu trabalho há muito tempo. Meus simulados estão aí como prova viva, tá? O professor adivinha de forma alguma, meu lema não é inspiração, eu não tenho bola de cristal, meu lema é trabalho. Quem estuda comigo sabe, é trabalho, é transpiração, não é? De tantas peças que você faz, de tantos simulados, de tantas questões que você resolve, de tantas
tantas informações que o professor passa, não é possível que você venha a ser surpreendido na prova. E ninguém aqui foi surpreendido, ou seja, eu cumpri a minha missão. Primeira questão, questão aberta, envolvendo estabilidade. Olha aí, servidor público, seletista, que faz concurso, que cumpre o estágio probatório, ele tem estabilidade, ele tem direito àquela estabilidade do artigo 41 da Constituição, uma estabilidade típica do servidor estatutário? Depende. Se se tratar de um servidor seletista da administração pública direta, autárquica ou fundacional, ele tem. Mas se for um empregado público de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, não tem. Está na súmula 390 do TST, lembrando que existe um empregado público de empresa pública que tem a mesma estabilidade do servidor estatutário, aquela do artigo 41, que é o empregado dos Correios, por força do artigo 12 do Decreto-Lei 509 de 69, artigo 12 do Decreto-Lei 509 de 69, ratificado pela OJ 247 da SDI1. A FGV nem entrou no mérito do empregado dos Correios, colocou uma servidora seletista concursada que já trabalha há pelo menos 10 anos em um município, e daí você responderia sim, ela tem estabilidade à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição, à luz do que dispõe o item 1 da súmula 390 do TST. Bastaria você copiar e colar o item 1 da súmula 390 do TST para acertar a letra A da primeira questão. A letra B, né, eu achei tão frágil, porque a empregada tinha sido contratada por um banco privado, porque em momento algum a FGV disse que se tratava de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil. Não, um banco privado, perguntando se ela podia ter sido dispensada. Claro que sim, porque no Brasil impera o direito potestativo, quer dizer, incondicionado do empregador de dispensar sem justa causa o empregado. Ela não era portadora de estabilidade especial como a estabilidade gestante, acidentária, nada disso tinha na questão. Como ela não era portadora de estabilidade, ela poderia, claro, ser dispensada. A resposta é sim. Eu ainda, nos meus comentários no Facebook, ainda falei que ela não poderia ser detentora da antiga estabilidade decenal prevista no artigo 492 da CLT, porque ela fora contratada já depois da promulgação da Constituição Federal. E pior, só tem direito à estabilidade decenal aquele que já tinha 10 anos quando da promulgação da Constituição em 88. Não era o caso. Então, o espelho, inclusive, provisório da FGV veio bem simples, foi simplório em relação à letra B da primeira questão. Isso, às vezes, atrapalha o bacharel, não é? Ele vê algo tão simples que ele começa a enxergar chifre em cabeça de cavalo, não é? Pelo em ovo, né? Como o povo diz. Muito bem. Segunda questão, eu enxerguei no ato praticado pelo juiz
um manifesto equívoco na análise de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Pressuposto, qual pressuposto? Tempestividade. Ora, se o juiz cometeu um manifesto equívoco na análise do pressuposto da tempestividade, o recurso cabível é o recurso de embargos de declaração, com fulcro no artigo 897-A, parte final, CLT. Bom, a FGV, graças a Deus, foi flexível já no espelho provisório, dizendo que cabe o recurso de embargos de declaração, como também cabe o recurso de agravo de instrumento, já que o agravo de instrumento é o recurso padrão no processo trabalhista para atacar decisão denegatória de seguimento a recurso. E na letra B, para você fundamentar o seu recurso, seja embargos de declaração, seja agravo de instrumento, seria exatamente utilizando aquela súmula 385 do TST, o advogado, no caso, comprovou a existência do feriado local, súmula 385, salvo engano, item 1, isso mesmo, do TST. Eu ainda explorei nos comentários feitos no Facebook o parágrafo único do artigo 775 da CLT, e também o parágrafo 1º do artigo 184 do CPC. Esses artigos dizem que quando o dies ad quem, referente a um prazo processual, cair em um dia não útil, ele será naturalmente postergado, prorrogado para o dia útil imediatamente subsequente. Uma questão também muito simples. Questão 3. Perguntando se o reclamante poderia ajuizar recurso de revista. Meu Deus do céu, a sentença foi proferida, houve sucumbência recíproca, ou seja, o empregador foi sucumbente porque foi condenado em algumas verbas. O empregado também foi sucumbente porque pediu um valor a título de indenização por dano moral e o juiz condenou em um valor menor. Só que, intimados da sentença, apenas o empregador interpôs recurso ordinário. E observem, interposto recurso ordinário só pelo empregador, o empregado resolveu não manejar recurso ordinário. O empregado, quando fosse intimado do recurso ordinário interposto pelo empregador para apresentar a resposta chamada de contrarrazões, ele poderia, nos termos do artigo 500 do CPC e da súmula 283 do TST, ele poderia interpor recurso ordinário adesivo, mas nem isso ele fez. Ora, se ele não interpôs recurso ordinário, nem, quando foi intimado, apresentou recurso ordinário adesivo, a sentença para ele transitou em julgado. Preclusão. Perda da oportunidade de praticar um ato processual. Ora, como é que ele poderia recorrer de revista sem ter interposto, uma vez sucumbente, recurso ordinário? Aí perguntou se ele poderia interpor recurso de revista, a resposta não, em face da preclusão. Eu acredito que aquele que respondeu não em face da ausência de pré-questionamento também vai acertar, porque o pré-questionamento é um pressuposto extrínseco que sombreia os recursos de natureza extraordinária, e o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária. Na letra B, aquela questão envolvendo o
os efeitos infringentes dos embargos de declaração. Efeitos infringentes, sinônimo de efeitos modificativos. OJ 142. A OJ 142, item 1. O item 2, ela já trata de sentença. Em se tratando de sentença, por enquanto, até o dia 22 de setembro, nós vamos aplicar o princípio o efeito devolutivo em profundidade. Sendo sentença, não há necessidade de a outra parte ser intimada para ofertar contra-razões. Mas aí, no caso, era um acórdão, era uma decisão do tribunal, do TRT. Neste caso, se existisse expectativa, se existisse pedido, requerimento de efeito modificativo, a decisão só poderia ser proferida depois de ouvida a parte contrária, ou seja, depois de intimado o embargado para que ele ofertasse contra-razões. A partir de 22 de setembro, qualquer decisão, o artigo 897-A vai sofrer uma modificação por conta da Lei 3.015 de 2014, que está em vacácio legis. Então, ele vai sofrer uma modificação. Todo e qualquer recurso de embargos de declaração, não importa a decisão, se o juiz observar que há requerimento de efeitos modificativos, efeitos infringentes, ele terá que ouvir a parte contrária necessariamente. Não foi difícil. E a quarta e última questão tratava, eu falo isso em sala corriqueiramente, diabetes é doença profissional? Claro que não, professor. E se o cara for provador de chocolate, passou a vida comendo chocolate? Olha aí. Tá vendo? Aqui foi um rapaz provador de vinhos e ele terminou se tornando alcoólatra. Doença profissional, pessoal, aquela que guarda nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo empregado. A partir do artigo 19 da Lei 8.213 de 91, vocês encontram todo o tratamento legal a respeito de acidente do trabalho. E acidente do trabalho, ele pode ser típico, ele pode ser uma doença do trabalho, como ele pode ser também uma doença profissional, que era o caso. Sendo doença profissional, ele vai se afastar do serviço mediante a expedição de um ACAT, comunicação de acidente do trabalho, e vai receber do INSS um benefício previdenciário diferenciado, chamado Auxílio Doença Acidentário, Código 91. E durante todo o período da suspensão contratual, enquanto ele estiver recebendo o auxílio doença acidentário, Código 91, o FGTS ele é obrigatório, porque nós temos dois casos onde o FGTS continua obrigatório, mesmo o contrato estando suspenso. É o serviço militar e o acidente do trabalho. Artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036/90, base jurídica que veio no espelho provisório da FGV. Mas a FGV, data máxima venha, vai ter que aceitar também o artigo 28 do decreto 99.684 de 90, que regulamentou a lei do FGTS e que diz o mesmo. E também vai ter que aceitar o parágrafo único do artigo 4º da CLT. Ok? E a letra B, a FGV, quarta questão, pergunta se o período será computado como tempo de serviço. Data máxima venha, uma pergunta redundante. Porque na letra A você já responde. Na medida que você diz que durante o afastamento o FGTS tem que ser recolhido, claro que esse tempo será computado como tempo de serviço. Afinal, o FGTS quer dizer Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Meu Deus do céu!
Base jurídica exigida, artigo 4º, parágrafo único da CLT, mas na letra B também cabe o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036/90 ou o artigo 28 do Decreto 99.684 de 90. Se liga aí, FGV. É isso. Prova de trabalho, uma prova tranquila, para quem estudou. E deve ser assim. Essa propaganda enganosa de que faça tal matéria que você vai passar sem estudar. E você quer viver sem estudar? O que você quer fazer da sua vida profissional? Você quer ser advogado sem estudar? Você quer ser juiz sem estudar? Você quer ser procurador sem estudar? Você não vai ser nada sem estudar. Nada. Coisa alguma. Você só conseguirá sucesso profissional estudando, seja qual for a matéria. Não fuja disso. Não há atalho para o conhecimento. Ele só brota do seu esforço, da sua dedicação. Parabéns a todos e até a próxima oportunidade.